Movimento Igreja Sem Política está aqui hoje na véspera da manifestação que foi convocada pelo pastor político Silas Malafaia. Ele convocou a igreja para estar num ato político e por isso que nós estamos aqui hoje. Presbítero, queria que o presbítero iniciasse falando os objetivos do movimento estar aqui hoje, por favor. É importante mencionar e dizer para todo mundo que o que vai acontecer aqui amanhã, como a liderança evangélica constantemente tem feito, é trazer o nome de Cristo, o nome de Jesus para um cenário, para objetivos dos quais ele não estabeleceu. Então o movimento vem de forma pública a trazer de forma organizada um conteúdo bíblico educativo que demonstra nas escrituras, na historicidade daquilo que Jesus fez, na igreja que ele fundou, que com base nessa raiz histórica, nesses fatos que comprovam a igreja que ele fundou, nós não conseguimos justificar ou conseguimos identificar uma união da igreja com a política. Então o que nós estamos aqui é para apontar exatamente isso. A nossa não aceitação, e até é importante dizer, Laís, que a gente não traz aqui opinião, a gente não traz aqui pensamento, parecer nosso, e nada contra ninguém, pessoas específicas, mas sim contra o uso indevido do nome do Senhor, do nome da igreja dele. Então o movimento defende basicamente uma igreja para Cristo, somente para ele. Não somos contra nenhum ato político, nem das pessoas se manifestarem, certo? Sim, com certeza. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem fazer, mas desde que não utilizem de uma forma indigna ou indevida o nome do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui foi comprometido em ata, no estatuto, nós estamos cumprindo aquilo que o movimento tem registrado em ata tudo aquilo que ele se dispõe a fazer, ou seja, fazer essa identificação bíblica educativa, para que fique muito claro, como eu disse anteriormente, que não é opinião, não é parecer, mas qualquer pessoa interessada, seja da sociedade ou de quem está na igreja nesse momento, tendo que se preocupar em defender um lado ou outro, ou dizer que aquilo que está acontecendo no nosso país, por exemplo, cabe uma posição de quem está dentro da igreja, o movimento identifica que esse posicionamento, ou a necessidade desse posicionamento, isso é indevido. Jesus não pediu isso à sua igreja, ele não se posicionou dessa maneira, e nem a igreja que ele fundou também usou de tal prerrogativa para abusar daquilo que ele trouxe como autoridade e ordenança. Amém. Pastor, e eu queria conversar com o pastor agora, porque, pastor, mais uma vez o Malafaia toma essa frente, com esse chamado profético que ele diz que tem, essa autoridade espiritual que ele diz que é, para poder levar a igreja para as ruas, para esse ato político, pastor. Ok, vamos lá. Bom, o movimento ele se respalda, como o presbítero já disse, na seguinte argumentação: a igreja não tem autoridade própria, mas uma autoridade delegada de Cristo para aqueles que estão em ministério, em curso de ministério. Então o entendimento que é? Que a autoridade cabe a Cristo, não à igreja. Que autoridade? Autoridade do dever, de traçar esses objetivos, esses propósitos que a igreja precisa cumprir, mas de acordo, em harmonia com aquilo que ele foi na sua essência. Essência como pessoa, essência como obra, essência como ministério. Que a materialidade da fé sai dele para a igreja, não pode se inverter, ok? Então quando ele diz que ele recebeu uma autoridade para assumir a frente de um propósito, um objetivo, que não é visto em Cristo, que não está testemunhado por ele, como que nós temos que enxergar a atitude desse cara, como também os demais pastores políticos, entendeu? Como hereges. Simplesmente eles estão em rebelião e rebeldia à escritura da vida e da atividade messiânica de Jesus. Então essa autoridade que ele diz que tem é mentirosa, inclusive essa alegação de que o Espírito chama ele para a intimidade para dessas orientações. E o Senhor deixou claro que o Espírito Santo ali, na dispensação, ele comunica, ele prega a carne dele, a vida dele. Então, o Espírito também não tem autoridade para falar, orientar, conduzir ninguém fora da prerrogativa e das linhas da Escritura do Cristo. Então, o que ele está alegando, como também os demais pastores, é mentiroso, é corrupto, é banal. Isso é uma afronta contra o Senhor, o que esses caras estão fazendo com a igreja. Pastor, sobre esse cenário que a gente está vendo hoje, dessa arbitrariedade, que eles estão falando que vão para trazer essas justificativas para trazer a igreja para esse cenário. O que você poderia falar sobre isso? Justiça, essa questão toda. Tá, vamos começar pelo detalhe da atuação desse Jesus político, não pode ser esquerda e direita, tá? Principalmente do que fala a direita, que teve muito à frente desses movimentos de rua usando a igreja, nós perdemos as contas de quantas chamadas que esses caras fizeram em pró a um objetivo político com a igreja e não se resolveu nada. Cadê Deus então? Nós já estamos indo para a sexta, para a sétima convocação, e tudo que eles na verdade falavam que Deus ia fazer, que Deus ia honrar, que Deus ia operar, não operou.
O que aconteceu? Foi esquema para a igreja, foi dinheiro para a igreja, foi perdão fiscal e aquela farra toda que você sabe que eles fazem com essa questão da imunidade política. Então é muito importante a gente entender que eles não levam só uma contradição bíblica, eles também levam a contradição de não conseguirem oferecer nenhum resultado do que esses caras estão fazendo. Então esse povo aí já diminuiu, o presbítero conhecer comigo, no início do bolsonarismo, para agora esse número diminuiu. Nem todo mundo está mais indo atrás dessas convocações e acreditando nesses caras. Agora, eu falei no vídeo, né? Então, o que eles estão querendo com essa campanha amanhã? Preparar as eleições do ano que vem, entendeu? Para a igreja realmente acreditar em algum candidato, eleger esse candidato para o esquema continuar e eles recebendo esses benefícios e essas coisas todas do Estado. É isso, é esquema. Eles não estão preocupados com ninguém que está preso, eles não estão preocupados com ninguém que está sendo injustiçado. Isso é balela, isso é mentira. Esses caras são safados, essa é a questão. Ô pastor, e essa justificativa deles falarem da justiça, o que o pastor poderia falar sobre isso, sobre essa justificativa deles? É um outro detalhe que eu chamei a atenção no último vídeo que eu gravei. Essa justiça que eles estão se utilizando para convocação, ela é dentro do âmbito constitucional, ela é jurídica, tá? Ela é penal, tá? Ela é social. Esse termo, da maneira como eles estão usando, é aplicado para a gestão. A justiça na teologia bíblica, no Evangelho do Nosso Senhor, a justiça e direito ali são termos redentivos. Eles existem para pregarem a obra dele e anunciar a vida dele. Que quer dizer que a igreja não pode aplicar aquele termo, justiça, entendeu? Para virar justiceira ou justiceiro. A igreja teve que aplicar aquele termo como direito para anunciar a redenção que está no corpo e da expiação do sangue dele. Esse é o fato. Se são termos redentivos, eu não posso utilizar esses termos bíblicos para objetivos políticos, partidários, ideológicos. E lógico que eu digo, usar para o que eu quero. Usar para o que eu quero. Como eles estão fazendo com a igreja. Vou pegar a igreja, vou levar para a rua porque eu sou o líder. Porque eu recebi uma autoridade e ninguém tem nada. A obra é dele, isso é abuso, isso é usurpação da prerrogativa da vida dele e da obra dele. Então esse termo que eles estão usando não é legítimo. É restritamente político e social. Só que a justiça de Cristo não é social, nem política, nem ideológica, nem partidária, nem gestora. Mostra algum momento que Jesus se voltou a usar de piedade, usando o Estado, da maneira como esses caras estão querendo fazer com o Evangelho. Então não tem cabimento que esses caras estão representando. Esse é o ponto, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe também que eu falei, do que está nessa convocação, a questão da argumentação deles, né? De eles dizerem o seguinte: olha, nós temos que estar presente no cenário da injustiça aqui desse país, porque se nós nos omitirmos a esse compromisso, o mal vai dominar, o mal vai prevalecer. Então tá bom, então para quem está ouvindo esse vídeo, você tem que entender o seguinte: ok, em que momento Jesus usou o Estado para cumprir alguma finalidade ministerial dele? Em que momento ele candidatou algum discípulo para estar à frente de algum cargo público para evitar que essas tragédias aconteçam? Não é registrado nele. O que tem registro ali em Cristo, né? Que a redenção vem por meio dele e da pregação. Então diríamos que se nós tivéssemos alguma orientação para dar para os cristãos agora do que eles devem fazer pelo povo, pelas pessoas, é levar a verdade de Cristo para os corações e anunciar a verdade dele na consciência dos homens. Porque eu creio numa redenção pela pregação e pela fé em Jesus, que é o que ele pediu a igreja representar. Agora, nós não cremos numa redenção que vem por intermédio da união entre a igreja e o Estado, e a igreja se usando dos recursos estatais para atingir esses objetivos que a gente sabe que são escrotos, são puramente individualistas, não tem nada a ver com o Evangelho. Então a redenção vem por meio da pregação. Eu estou me omitindo? O presbítero está se omitindo? Nós estamos nos omitindo? Não. Cada um aqui tem sua igreja, cada um tem seu ministério, tem que ser evangelista, tem que ser pregador, precisa estar às ruas para anunciar a Cristo. Nós estamos falando de uma outra coisa aqui, de gente que quer usar esse argumento de necessidade,
de injustiça para levar a igreja para a rua, acreditando que Deus vai eleger alguém no Estado para usar ele para atingir essas metas bíblicas. Não tem sentido isso. Não tem fundamentação. Então essa é a realidade. E um outro ponto rápido aqui, essa tática deles, dessa convocação, de chamar o povo de Deus, o povo cristão, o povo de Deus, genérico. Esses caras estão fazendo ecumenismo com essas apelações, já vem falando sempre isso daí, ecumenismo e diálogo interreligioso. Eles estão cumprindo a agenda globalista, unindo católicos e evangélicos por causa dessa visão social de direito e justiça. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eles estão gerando esquema para eles estão cumprindo a agenda da ONU sem esse povo perceber, sem eles terem noção, porque o povo não consegue enxergar isso. Tem uma coisa que sempre falam lá, que agora a última manifestação que a gente falou, muitas pessoas falaram o seguinte, que não era um ato religioso, era um ato político. Será que seria bom falar isso? Que eles estavam falando assim, não, mas vocês estão confundindo. Caramba, mas é um movimento que começou dentro da igreja. Então, será que não... Dentro da igreja e do Estado. Não, você fala o que vai acontecer amanhã? Eles transformarem, eles conseguirem ter revertido só para questão política e deixar a religião. Não. Tô chamando o povo de Deus. Exatamente. Não tem como. Sim, o povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Deus. Sim, vale e quem está convocando são pastores. Exato, Ninguém falou Silas Malafaia, fulano de tal, Agora, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. E chama povo de Deus porque convoca a igreja. Exato. Agora, um Não ponto tem que a como. gente tem que acrescentar, que quem está vendo o vídeo tem que entender. Bom, então tá bom, eu não posso usar a Igreja de Cristo para cumprir finalidades e objetivos que não estão pautados por Ele e testemunhados por Ele, ponto. Mas eu posso ser político? Vai ser político. Isso aí. Eu posso ajudar lá no Estado com algum cargo público? Vá fazer isso. Mas não diz que é missão cristã, não diz que Jesus te colocou lá, entendeu? Porque quando Jesus levanta a igreja dele, a igreja é levantada e capacitada por ele para fazer o que ele quer. E o que ele quer não é profissão. O que ele quer é missão. Vamos parar com essa sem-vergonhice de dizer que vocês estão se omitindo com um cenário trágico, e é trágico, com certeza. Nós estamos numa situação nesse país aqui lamentável do que diz respeito à política. Lamentável. Mas é um outro ponto. Se você está insatisfeito com a política, se você está insatisfeito com o Estado, se você está insatisfeito com o destino econômico e político desse país, vá se candidatar ou saiba eleger a pessoa correta, profissional, capaz, decente, se você encontrar um decente, né? Capaz, decente, sem corrupção, para cumprir esse papel de governar com base na Constituição. Usar a igreja, o Evangelho e o nome de Jesus para este fim é corrupção. Isso é apostasia, isso é rebeldia e rebelião contra a palavra de Deus. Bom, e complementar também, né? Que a gente sabe que muitas pessoas que acabam assistindo, né, pastor, os nossos vídeos e eles se deparam com esse tema e também se sentem revoltadas. Eu acho que cabe aí um parecer também, né? Que essas pessoas procurem levar essa conscientização adiante, levar o trabalho que o movimento tem identificado para você e nos nossos endereços. Ministério, né? Sim, quem está dentro da igreja, assumir o papel com Cristo, entender que existe uma necessidade dessa separação. Jesus pede isso, né? Uma igreja que não está envolvida com nada do que está acontecendo aí fora, né? Então as pessoas que se sentem aí, eu não diria sensibilizadas, mas entendem que isso vem de Cristo, aceitam a sua autoridade, que busquem também ser mais uma voz a ecoar, a levar essa verdade adiante e dizer para mais pessoas que existe fundamentação para defender que há uma incompatibilidade entre igreja e política. É um fato, não é opinião, não é pensamento, é um fato que é provado na Bíblia, na palavra e na historicidade do que Cristo representou. E nós estamos desafiando qualquer um que pense ao contrário, exatamente, provar o contrário. Fundamentar isso. Não adianta ficar xingando a gente. E nem trazer opinião. Opinião, dando opinião e ideia. Ninguém quer opinião e ideia. Nós queremos base e fundamentação bíblica. Do que Jesus foi na história, aquilo que a igreja é hoje. O corpo se separou da cabeça. A verdade é essa. Pessoal, nós estamos encerrando a nossa organização hoje aqui na Paulista. Como todos sabem, nós estamos cumprindo o ato e nos comprometemos realmente a estar presente quando o cenário se fecha entre a igreja e o Estado, tá? Então, pessoas panfletando no movimento hoje aqui, voluntários para esse propósito. E o que a gente espera, com certeza, é poder assumir sempre à frente desse propósito de ser um movimento educacional, esclarecedor, que leva realmente a verdade de Cristo para essa realidade de política dentro da igreja. Quero agradecer, presbítero, Laís, os irmãos que estão filmando aqui, todo o pessoal do movimento. Espero que da próxima vez a gente venha com mais força ainda, testemunhando essa verdade para você. Um abraço, tamo junto, Um abraço, seguindo. pessoal.